Oi, pessoal, boa noite. Tô aqui esperando a Silvia Spadoni e a Lê Rocha. Vamos bater um papo hoje sobre o Natal de época, os livros da Silvia ambientados na Inglaterra, os livros da Lê no Brasil. Então a gente vai conseguir fazer aí um paralelo legal entre os dois tipos de celebração. A Silvia já entrou, deixa eu convidar ela. Não, Silvia, você tem que pedir, por favor, para entrar. Uma câmerazinha com mais aí para pedir, por favor. Isso. Onde está minha querida Silvia Spadoni? Oi! Ai, Tá ela tem boa? árvore de Natal linda atrás. Ah, Gostei! todo em clima natalino, né? Tentar no espírito da Gostei! nossa live. Eu não tenho clima de Natal. Fiquei deprimida agora. Não tenho Ó, nada de Natal. Olha só, imagina, botei uma nevezinha voando ao meu redor aqui. Você viu? Tem uns pontinhos de tá neve. lindo, tá lindo. A gente divide essa árvore aqui. Pronto, estamos Mas é um ambas. amor, né? Não? Oh, meu Deus do céu. Você demorou demais, Silvia, para vir conversar comigo. Imagina, é um prazer Obrigada. estar aqui. E aí, como vão as coisas? Os netinhos? A netinha nasceu agora esse mês, está com 15 dias, foi embora Oh, ontem. Então, oh, vovó meu fresquinha, coração. uma delícia, primeira menina. Os netinhos estão lindos, eles moram, né? Longe, né? Você sabe. Uhum, Os uhum. meus moram longe. Estão lá, enfrentando o inverno, esperando o Natal. Aí o coração da vovó fica como? Apertadinho. Tá dividido, picadinho, um pouquinho em cada canto. Picadinho. Oi, Lê, tudo bem? Olê, você tá boa? Como Olá, vai? Eu menina. gostei que a Silvia deu tchau pro lado, você viu? Achei chique, achei. Eu vou dar tchau pra baixo assim, ó. É porque parece que a gente tá uma do ladinho da outra. Se botar a mãozinha assim, parece que vai É encostar. verdade, olha lá. Ai, gostei, gostei. E aí, tá clima natalino também, Lê? Total, total. Até aqui, ó. A Silvia também, ó. A gente, ó. Cadê você, Adri? Tem que botar aí alguma coisa Pois de é, Natal. aqui eu não tenho nada de Natal, tô deprimida. Eu vou desenhar uma É, árvore. Pronto, eu vou desenhar uma árvore e vou botar atrás de mim. Nossa, eu sou ótima desenhando. Se vocês olharem a minha árvore, vocês vão ficar tão orgulhosas de mim. Tô até com vergonha, melhor não mostrar. não, Melhor, mas melhor. mostra sim. Não, tá muito ruim. Olha que coisa horrorosa. Natalino, que vale é o espírito natalino. Mas olha, Lê, como a Silvia é. Eu sou apaixonada por ela. Oh, meu Deus do céu. Silvia, você é um doce, meu Deus do céu. Gente, vai, se apresenta, porque eu e a Silvia a gente já se conhece há um tempo, então eu já saí conversando direto. É Mas verdade. vai lá, se apresenta aí. Então vamos lá, gente. Eu sou a Lê Rocha. Meu nome de verdade é Lelian. E aí, Lelian não vem de livros, então vamos de Lê, que é o meu apelido. Lelian vai Bom, vender livros. Por que Lelian não vende? Que absurdo. deveria, E aí, né? Deveria. Achei queria, né? bonito o nome. Gostei. Diferente. Obrigada. Gostei. É, diferentão. E aí, assim, eu falei, cara, eu acho que eu, né, vou botar meu apelido. Eu ganhei esse Uhum. apelido na faculdade. Eu sou formada em História, eu dou aulas de História no estado do Rio de Janeiro. Também sou orientadora educacional no estado do Rio de Janeiro. E lancei, né, meu primeiro livro histórico, meu romance histórico, Uhum. Algoz, que foi em abril desse ano. Escrevo desde criança, mas sempre guardei, sempre deixei quietinho. Aí, quando eu fiz uma pós-graduação em literatura, meus professores, eles super me engajaram, me botaram para cima, falaram que o que eu escrevo é Legal. muito bacana. E aí foi quando eu criei um Instagram literário mais para falar da minha leitura e não da escrita. E aí eu fui conversando e conhecendo vocês, conhecendo outras autoras que me impulsionaram a escrever.
E hoje eu estou fechando o ano com 2 livros lançados. E eu estou assim, nossa, muito feliz. Eu sei que é pouco, mas eu estou muito Não, feliz. Muito... pouco Pouco não. não, é incrível. Eu acho Pois muito é. legal. São E os dois você, primeiros. Silvia? Como começou a carreira? Quanto tempo já? Então, eu Bom, até fico com vergonha, porque eu sou totalmente autodidata. A minha área é completamente outra, né? Eu sou Uhum. advogada, eu me formei assim há longínquos 40 anos, ou mais ou menos, ou alguma coisa a mais, ou alguma coisa a menos, eu já perdi a conta. Eu sempre gostei muito de ler, né? É, sempre fui muito participativa em grupos de leitura, eu gostava. E eu tinha um grupo de amigas que nós nos reunimos numa livraria, que era até de uma amiga, para tomar café às sextas-feiras, e uma vez por mês a gente debatia sobre um livro. Ai, que delícia! E aí foi na época que surgiram os Bridgertons. E Ah, um dos livros foi o Duque e eu, por isso que eu tenho um carinho especial por esse livro. Mas brincando, eu conversei com a minha amiga, que era do. Ah, gente, eu tinha uma vontade de escrever isso, escreve, não escreve. Eu falei, foi meio que uma aposta, um desafio. Não foi bem uma aposta, aham. um desafio. E aí eu resolvi escrever. E aí eu escrevi Um Amor Inesperado. Foi o primeiro, foi. Eu até já estou perdida, gente. Isso foi em 2016, pra vocês terem uma ideia. É, Tinha eu acabado li de O Amor Inesperado. É, bem iniciante, né? Eu Você não li os acha? primórdios, eu li em 2016, É, 2017, talvez. eu acho que se eu fosse escrever, se eu fosse pegá-lo hoje, eu ia reescrever tudo, porque foi bem amador, era bem amador mesmo. Mas, surpreendentemente, essa minha amiga leu, inclusive, ela tinha uma editora, ela era muito influenhada no meio. E ela me pegou na sexta-feira, no domingo ela me ligou, você tem que publicar. Imagina, que é isso? Quem sou eu, né? Eu como autora, eu sou boa advogada, deixa quieto. Aí vocês sabem, quando a gente começava lá atrás, a Adri talvez lembre, a gente para publicar tinha que pagar, e não tinha essa de você ser, né? E aí eu falei, imagina que eu vou me meter nisso. Aí ela me falou, mas existe a Amazon, o Kindle, os e-books. Gente, eu era uma leitora voraz de livro de papel, eu nem É, sabia. meu caso. E resolvi lançar assim. Fiz uma revisão com umas amigas, escolhi a capa na livraria, ali sentada, baixamos uma imagem. Gente, totalmente amadora. Coloquei o livro na Amazon e ele ranqueou, assim, no mesmo dia. E foi uma coisa, assim, muito, muito inesperada. Uhum. Um Amor Né? Inesperado. Eu o título. escrevi muito. Gente, eu era tão amadora que eu escolhi uma imagem e quando a editora quis publicar, não pôde, teve que trocar porque a imagem não estava para vender. Eu peguei uma imagem lá e coloquei. Mas a gente Uma fazia coisa muito isso foi. no início, né, Silvia? Era muito comum. Sério. E foi assim. Aí, quando eu estava no segundo, a Pedra Azul, que foi minha primeira editora, me ligou. E aí eu já recebi uma proposta de publicação tradicional. E quando eu lancei o terceiro, eu já lancei o terceiro já com contrato assinado. E aí, tá correndo. Amém, Ai, Senhor. que maravilha. Então, eu escrevo pouco, né, Adri? Você sabe, eu lanço muito pouco. Eu escrevo com calma, devagar. Assim, eu acho que cada um tem É, seu ritmo. é. Eu não tenho mais bebês em casa, então, quer dizer, isso muda muito a nossa rotina. Hoje em dia eu consigo me organizar e passar o dia sentada aqui. Uma vez ou outra, como toda mãe, a gente levanta, busca um na escola, tem ligação do outro e resolve pepinos normais, mas nada que me atrapalhe a rotina de trabalho. Então, eu consigo desenvolver, escrever mais ao longo do ano e colocar o negócio fluindo mais. Mas eu acho que é assim, já passei. Eu acho que eu já passei um ano inteiro sem escrever nada, ou 2 anos sem escrever nada, porque a minha cabeça não tava ali. Eu acho que autora a gente trabalha com criatividade, então a nossa cabeça tem que estar ali, né? Na E tem que dar história. prazer, né? Eu acho que escrever tem que dar prazer. Se Ah, você não sim. escreve com prazer, a história não flui, ela não traz o que você quer passar. Então, É, eu sem realmente dúvida. eu faço disso um prazer. Além Ah, de ser, e né? eu acho que você faz com prazer e a gente percebe isso. Os seus livros, eles são muito, muito delicados, eu acho. É muito poético,
doce de ler, né? A gente dá aquela sensação boa, né? Então, a gente tem momentos para cada livro. Tem um Sim, momento que você quer um livro assim, tem um momento que você quer um livro assado. Às vezes o livro fica ali no cantinho, você lê muito tempo depois. é verdade. Mas toda vez que eu li um livro seu foi de deixar o coração quentinho. Foi assim, um Ah, momento que eu estava precisando de um carinho. Aí eu falei, vou pegar um livro da Silvia. E, ah, e ganhei o meu carinho. E você sabe que é meu Silvia, contraponto, né? Eu tenho fama de ser muito brava. E eu fui sempre uma oh, advogada muito briguenta. Tenho uma fama danada de ser brava e briguenta. Então, eu acho que é o meu outro lado. Eu coloco no livro o meu outro lado. O ladinho Acontece, secreto. acontece isso. Eu sou advogada também, não mais, né? Fui advogada. Fui, né? Eu É, fui. eu fui. Mas eu também sempre tive fama de ser muito direta, muito franca e tudo mais. E aí, toda vez que eu brinco com as pessoas dizendo que eu não sou romântica, eu não sou romântica. As meninas falam pra mim, mas como que você não é romântica? E o personagem falou aquilo. Eu falei, gente, ele falou, não eu. É personagem, né? É. Eu consigo, até porque a gente tem diferentes vozes para diferentes personagens, né? Então, personagem não fala tudo igual, tem um que é mais romântico, um que é menos romântico, declaração de amor. Sim, mas tem personagem que só fala um eu te amo básico e tá, né? Tá Declarou o bom, né? amor, né? É o papel dele, né? É. Mas vamos lá, Lê, vamos falar de Natal então. Você lançou agora um de Natal no Brasil, foi isso? isso, lancei dia 3, lancei um de Uhum. Natal. As meninas, a última live que você teve foi com as meninas, as autoras Caroline, Bruna, a Thaili, a Vanessa. A autora Lau também participa. Nós nos reunimos para escrever alguns contos de Natal. A ideia era para ser conto, né? Mas acabou passando ali do conto, virou uma noveleta. No meu caso, eu acho até que é um livro normal meu. Na verdade, fui a que mais saiu da casinha, né? Dos combinados. Então, o meu acaba sendo bem diferente do das meninas em alguns sentidos, assim. Nós nos reunimos e aí montamos a história de 6 irmãs. Essas 6 irmãs moram na Inglaterra e elas vão perder os pais e, consequentemente, elas vão perder os bens, perder a casa, perder tudo. E aí cada uma vai buscar um caminho e, consequentemente, um país. E a gente discutindo ali, eu vou para França, eu vou para Inglaterra mesmo, vou para Escócia. E você leu, gente, Brasil, Legal. Brasil! E aí que veio o grande desafio, porque apesar de ser uma história que se passa no Natal, eu retrato o Natal, mas eu não queria que fosse um romance histórico, eu não queria que tivesse uma bagagem histórica muito grande, como foi o Algoz. O Algoz é realmente um romance histórico. Esse não, esse eu considero de época, porque eu cito, sim, as questões, mas eu não queria me aprofundar, até mesmo porque a gente tinha um número limitado de palavras para cumprir. Se eu me aprofundasse muito nos contextos históricos, com certeza eu iria passar ali do que estava sendo proposto. E Uhum. aí foi o mais difícil, porque o Brasil, naquele momento, 1889, final ali do século XIX, ele não tem o Natal tão característico como na Europa. E aí foi um grande desafio para mim, porque eu precisava torná-lo natalino, Uhum. mas também dentro da realidade. Eu não queria inventar e criar uma neve, criar um Papai Noel, uma coisa que não. E aí, assim, apesar de ser natalino, porque se passa no Natal, tem todo o contexto Natal, eu explico isso, mas é um livro que naturalmente a pessoa pode ler fora da época. Não é um livro que eu posso oferecer ao meu leitor somente nessa época. O leitor ele pode ler Uhum. em qualquer momento, porque ele não é algo preso ao Natal, apesar de se Uhum. passar no Natal. E foi muito difícil, porque eu tive que fazer uma pesquisa. Não é algo que a gente estuda na faculdade, isso é mais curiosidade, particularidades. Não é algo que você estuda na faculdade e explica isso em sala de aula. Então, eu tive que fazer uma pesquisa para entender como que funcionava o Natal no final do século XIX no Brasil e tentar
trazer esse espírito natalino no meio do calor, no meio do Rio de Janeiro, no meio de uma situação que não tem tanta característica assim. Já as meninas, elas tiveram um pouco mais de facilidade, principalmente a história que se passa na Inglaterra, a história que se passa na Escócia, a história que se passa na França. A Thalie que tá mais ali parecida comigo, porque a mocinha dela vai pra Austrália. Isso, aí ela também teve uma certa dificuldade, não tanto quanto eu, porque a Austrália foi colonizada pelos ingleses, então eles tentam ali, né, migrar todas as ideias e costumes, mas a questão do calor intenso, das dificuldades, das mudanças, ela também teve. Eu tive, acho que das 6, eu fui a que tive mais dificuldade de abordar, com certeza. A Silvia trabalha o Natal na Inglaterra, né, Silvia? Meus romances passam quase todos, sempre tem um pezinho na Inglaterra, mesmo aqueles que as minhas heroínas viajam, vão para cá, vão para lá, sempre tem um pezinho na Inglaterra. Então, mas você sabe que para escrever eu também tive um pouco de dificuldade, assim como ela, porque a gente faz uma imagem do Natal na Inglaterra com aquela árvore maravilhosa e tudo. E, na verdade, a árvore de Natal, ela só foi trazida para... Ela é alemã, a origem é alemã, né? E vem até de um rito pagão, né? Que eles começam a juntar com os ritos cristãos. E aí Lutero foi, dizem, o primeiro que iluminou, colocou velas, né? Para simbolizar... Martinho Lutero, tem alguma coisa, que ele colocou velas no cipreste para simbolizar a luz no dia que Jesus nasceu, enfim. E esse costume da árvore, ele só veio para a Inglaterra, não no período regencial, no período regencial não existia. Ele veio com a Rainha Vitória. A professora de história aí pode me corrigir, porque ela era justamente casada, o marido era de origem alemã, né? E ela trouxe os costumes como a gente conhece hoje. E é óbvio, quando a gente imagina o Natal, a gente imagina a árvore. E eu escrevo no período da regência. Então eu tive que ir lá descobrir que era muito comemorado, mas eles focavam mais, até era bem longo o Natal nesse período, e eles focavam mais nas comemorações envolvendo jantares, almoços. Ao longo de dezembro, né? Ao longo de dezembro. E o meu romance, que se passa nesse período de Natal, não é uma história natalina, mas ele acontece no período de Natal, numa propriedade do campo, porque era uma época que eles iam para o campo, não era a época da temporada, né? É justamente isso. Alguns senhores, eles tinham o hábito de chamar e presentear os criados, ai, gente, eu estou tão esquecida, me fugiu a palavra. As pessoas que eram os arrendatários. Então, em alguns casos, eles se reuniam, né, para missa, para um evento e davam presentes. Mas então, eu passei apertada também por causa da árvore de Natal. Tinha que caracterizar sem citar isso, né? O visgo, sim, o visgo era usado desde sempre, então dava até para a gente colocar um certo romance do beijo. Eu queria saber, não sei qual é a origem da história do visgo, isso eu nunca encontrei, na verdade. Agora com inteligência artificial deve ser mais fácil, né? Você jogar no GPT. Mas não é muito fácil de você encontrar, porque tem muitas informações. Acho que a Lê é capaz de contar melhor para a gente. Eu sei que tem uma que diz que são aquelas frutinhas vermelhas que parece que elas floresceram quando Jesus nasceu. Tem muito a ver com uma questão religiosa. E aí ele diz que elas sempre floresceriam independente da neve, do inverno, que eu não lembro o nome, que é aquela bonitinha, né? E o visgo tem uma coisa assim meio parecida também. Mas tem ligação entre a religião cristã e um pouquinho da religião celta, um pouquinho lá atrás dos ritos pagãos. O visgo vem de lá, sabe? Então, e a gente roubou o visgo no Brasil, Lê? Não roubamos. A gente não tem esse costume aqui, não é uma coisa natural daqui. Pessoal, vamos botar visgo em casa aí, por favor, para dar o beijinho embaixo do visgo. Não é. A árvore de Natal, ela chega no Brasil com os imigrantes, os alemães, e aí foi uma dor de cabeça para mim, porque a história se passa em 89, a escravidão acaba em 88, e os imigrantes, eles estão chegando, já tinha alguns aqui, mas a grande quantidade, ela chega após a abolição. E aí, esses costumes, tipo assim, o imigrante chegou, pronto, tem ali o costume? Não, isso é uma coisa que vai ao longo do tempo. Vai lentamente. Isso, então eu não poderia do nada colocar uma árvore. Por mais que
usasse da licença poética, e eu abusei um pouco da minha licença poética. Eu até, na nota de autor, eu explico muito isso, porque eu queria um final arrebatador em meio à proclamação da República. E nós não tivemos movimentos populares no advento da República. E eu criei um movimento ali, mas eu me retratei, dizendo que, apesar de não ter tido naquele, eu citei outros casos em que teve. Aí eu falei, gente, não vou inventar uma árvore de Natal, porque não é uma coisa verídica. E aí eu tentei trazer para o conto de Natal essa mistura, essa miscigenação. Então a minha protagonista, ela vai conhecer um quilombo, na fazenda onde ela vai morar. Aí lembra, nos remete muito à Terra Nostra, porque, por exemplo, na fazenda da novela, do Gumercindo, tem a vila dos italianos e a vila dos negros que ainda ficaram na fazenda. E aí eu tento mostrar nesse conto de Natal, nessa história de Natal, os costumes dos italianos misturados aos costumes dos negros e junto com a Casa Grande, né? Então, assim, porque era também diferente, havia essa separação. A gente tem no Brasil, não só em regiões, mas até mesmo numa mesma região, a gente tem ali maneiras muito diferentes de lidar com o feriado. Então, quem era da aristocracia lidava, porque até então não tinha feito ainda a proclamação. O próprio padrinho do meu protagonista, ele é um conde. E aí algumas leitoras até vieram me perguntar, tem conde no Brasil? Eu falei, sim, gente, tinha nobreza no Brasil. Nós tínhamos aqui títulos de nobreza. E as pessoas, é engraçado, como que as pessoas, elas... Mas como assim? A gente tinha aqui isso? Eu falei, gente, claro que sim, tínhamos. Então, lá na Casa Grande, é um costume, é um jantar mais formal, bem parecido com a Europa. Eles imitam bastante, né? Lembrando que o Natal é trazido ao Brasil com os portugueses, desde do início, século XVI, e a gente vai aprimorando isso, principalmente com a chegada dos imigrantes. Então, eu não poderia botar uma árvore de Natal, já que não cabia ali uma árvore de Natal. E aí eu comecei a colocar aquilo que é mais natural da nossa história. Músicas, comida, a troca de presentes não era muito comum no final do século XIX no Brasil, não era uma coisa muito normal. Eu tento colocar ali de uma maneira sutil, mas não era normal, não tinha ali essa coisa, toma aqui um presente, né? Não tinha isso. E aí eu tento abordar de uma maneira delicada e o mais verossímil possível, mas sem perder, esse foi mais a minha dificuldade, sem perder essa atmosfera do Natal, né? É claro que quando a gente lê, igual filmes, né? Agora tem aí nos streams vários filmes de Natal, a maioria se passa em lugar com neve, a gente quer assando no calor, mas aí tá lá o filme, né? Na neve, aquela coisa toda bem característica, que não é muito da gente, não é muito da nossa história em si. E aí essa foi a minha grande dificuldade, tentar fazer essa relação. Mas aí eu trouxe o quê, né, dos negros, o quê dos imigrantes, dentro do possível ali da data, e mostrei. Eu acho que eu consegui atender a necessidade ali que tinha. Eu acho que eu consegui manter o espírito natalino mesmo em meio ao batuque. Silvia, os seus vão pro interior no Natal? Então, esse O Que Toca o Coração, que é publicado pela Quadros, posso mostrar a capinha dele aqui? Por favor, por favor. Ele é cheio de neve, ó. Ali é a neve, pois é. E que é justamente a história. Na verdade, é uma história que não é natalina, é uma história que uma das personagens. Eu amo Orgulho e Preconceito, né? Eu adoro. E eu acho que nesse livro, mudando um pouquinho assim, só para entender onde eu fui buscar a inspiração, eu acho que a irmã do Darcy foi um pouco injustiçada. Eu morro de pena daquela menina. Então, a minha história, a Flora é uma professora de piano que, por uma série de circunstâncias, precisa trabalhar e ela vai dar aula para a irmã de um conde muito, muito estilo Mr. Darcy, que é uma menina que é manca. E por conta desse defeito, ela tem muita dificuldade em se adaptar à sociedade. E a Flora se aproxima, elas se tornam muito amigas. Na verdade, além de ser um romance de amor, é um romance sobre amizade. E como se passa no período do Natal, eles vão para a propriedade no campo, né? Então, eles vão para fora.
E aí é muito engraçado, porque a questão dos presentes, que eu vou só para fazer uma observação, o que eu descobri estudando um pouquinho é que eles presenteavam, como eu falei, mas os senhores presenteavam com coisas úteis. Tem alguns documentos até que dizem que, por exemplo, uma determinada criada recebeu 10 metros de tecido criolina preta com não sei quanto branco. O presente dela era para ela confeccionar a roupa de trabalho dela. Isso é muito, na vida real era muito engraçado. A gente, óbvio, que a gente usa de licença poética e descreve de uma forma mais bonita, né? Eles presenteavam com coisas úteis, gente. É uma coisa muitíssimo engraçada. Algo que Eu, talvez... eu tava vendo, tava me preparando aqui para conversar com vocês, né? Porque eu nunca escrevi no Brasil e recentemente é que eu escrevi tô trabalhando nele ainda, um conto na Inglaterra na época do Natal. E aí eu vi que eles davam presentes comestíveis. Galinha, leitão. Eu falei, gente, se eu chegar com uma galinha na casa de alguém, eu acho que a pessoa taca a galinha na minha cabeça. O conceito Mas não era era comum, de dar né? um mimo, né? Não, era o conceito de dar uma coisa útil, né? Agora, o É. meu conto de Natal se passa em Londres, bem na época do Natal mesmo. É uma história de uma chapeleira Qual é o atrapalhada. nome do conto, Silvia? A luz do seu olhar. É esse aqui. Esse é conto, tá na Amazon. Esse aqui, ó. Ah, sim. É a história de uma chapeleira que está toda atrapalhada para entregar um chapéu nas vésperas do Natal, e quando ela chega na casa, ela vai tropeçar com um sujeito mal encarado. E esse sujeito vai se encantar com os olhos dela, porque ele é um pintor frustrado e não consegue trazer para a tela o que ele tem dentro do coração. E aí vai ter uma história curta, mas muito bonitinha, sobre como ele consegue enxergar as coisas diferentes através dos olhos dela. E um finalzinho bem Bem assim, quentinho, como sempre. O coração bem quentinho. romântico sempre, né? Eu digo que a literatura também precisa trazer paz para a Ah, gente, né? sim. Eu acho Certeza, que o gente. interessante da literatura é esse despertar, né? Seja uma emoção mais intensa, seja uma raiva. Eu gosto muito de entrelinhas e do que a gente aprende sobre o outro e com o outro nos livros, Com, né? com Eu certeza. acho, eu acho que, enquanto autora, todas nós temos algumas obrigações, independente do gênero, do estilo, da forma como a gente escreva. Eu acho que a gente tem a obrigação de passar sempre uma mensagem positiva, principalmente hoje, num momento em que a gente vive uma situação em relação às mulheres tão difíceis. Então, empoderar de uma forma suave, ainda que suave, é importante, porque quando a gente escreve, a gente influencia muita gente. Parece que não, mas influencia. Eu não sei vocês, mas o que eu recebo, às vezes, de comentários, de retorno de autores: olha, aquela sua história virou meu livro de cabeceira. Olha, o que aquela sua personagem fez me ajudou. Então, é uma responsabilidade, né, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado até em lidar com os problemas das histórias. Eu trago, todos os meus livros têm, eu abordo muito diferença social, questão como dessa personagem que era manca, questão de aceitação, mas sempre de uma forma delicada. Eu acho Uhum. que é importante isso, né? É uma responsabilidade. Eu estava lendo sobre todos esses casos que estão acontecendo, estão estourando no Brasil, principalmente, sobre violência doméstica. E aí eu me peguei pensando, a gente tem muitos livros sobre mocinhas mais frágeis que se dependem dessa acolhida do homem. A gente tem outro tanto de livros sobre mocinhas fortes que acabam encontrando um homem que vai ajudar elas a trabalharem essa força delas. E a gente sempre foca muito na mocinha, né? A mocinha ela é um ponto importante, mas eu queria que as pessoas pensassem um pouco que, no final das contas, o agressor é o homem. Então, Sim, a mudança de postura, ela tem que partir do homem. sim. Sim, Não é? Eu acho que, assim, você quer ser forte, seja forte. Você quer depender dessa acolhida, dependa dessa acolhida. É uma opção da mulher. Agora, o papel do homem não pode nunca interferir
no respeito pela mulher, no respeito pelo corpo, pela mente da mulher. Então, eu acho que a gente deveria observar isso nos livros, falando da nossa responsabilidade enquanto autoras. O que, que a gente coloca de homem, de representação masculina no livro? Né? Mesmo que seja o homem que destrói o mundo todo para proteger você, mesmo que seja isso, eu acho que na entrelinha da frase dele, na entrelinha da posição dele, ele tem que ter uma postura diferente com relação aos mais frágeis, não necessariamente mulheres. Eu posso mostrar esse livrinho Por aqui? favor. Não sei se você já leu Uma Dama Atrevida. Ai, É não, o, esse não. é o segundo depois de Uma Duquesa Audaciosa. E esse livro é um livro que eu tenho um carinho muito grande. Ele não foi, ele não é o meu livro mais romântico, tá? Uhum. Mas a minha personagem é a criada da duquesa, que no final do livro, em vez de ganhar um dote para se casar, ela pede para estudar. Que ela é apaixonada pelo Egito, ela tem uma história, tem uma história frustrada de amor com o nobre, né? E ela pede para estudar. E esse livro conta a história dela e a busca dela de se firmar num ambiente essencialmente masculino. E Uhum. eu escrevi um personagem masculino exatamente assim, que é ele que se retrata e é ele que vai atrás para ajudá-la a alcançar o que ela quer. Porque eu acho que a gente tem que mostrar que a mulher tem que se valorizar por ela mesma, É, independente do companheiro que ela tem ao lado dela. Eu acho isso é, importante demais. é. Lê, não assusta não, eu sou assim, da geração velha e feminista de carteirinha, entendeu? Eu sou, Não, eu acho assim, Ó, eu a sou gente casada, precisa casada há colocar 40 anos. É. mocinhas que enxerguem as bandeiras vermelhas, né? Mocinhas que assim, percebam quando é Né? a hora de ir embora. e não romantizar aquilo, né? A gente Algumas acaba percebendo um pouco isso nos darks, né? Mas aí, assim, a proposta, acredito que a autora coloque, né, ali no início, os gatilhos, é uma coisa proposital. É importante quem escreve dark que tenha isso, né, muito bem detalhado, que coloque isso bem explicado. A gente que acaba vendo essa acontece, romance. né? Isso mesmo. Mas Acontece. aí é a proposta do Pega. livro, mas realmente. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, porque a Adri está completamente certa. A gente foca muito na mocinha. E como sempre, né, a gente acaba puxando mais, cobrando mais da mulher, sempre colocando a mulher mais ali, ela que tem que mudar, ela que tem que correr atrás, ela que tem. É. Né? E o homem, como é que a gente faz? Ele só vai ali lutar, Eu acho que proteger, no mas ele. final das contas é ele que tem que não fazer, né? É, Ele tem que não ultrapassar a linha. perfeito. Então, É, o não fazer, né? Na linguagem do direito, a gente usa muito não fazer. vamos fazer. É o não Exatamente. fazer. Isso É. mesmo. E eu É, acho é que interessante. trazendo isso para o romance de época, eu acho interessante a gente observar isso também em romances de época, né? Porque por mais que seja inverossímil algumas coisas que a gente escreve, que a gente use dessa licença poética ou muitas vezes de uma certa fantasia de época que a gente cria, né? E Mesmo Sim. sem bruxos e afins, né? A gente cria uma espécie de fantasia. Então, é interessante que o leitor enxergue essas entrelinhas no que a gente escreve. exato. Sim. A gente tem que viajar um pouco, né? Essa minha personagem, ela vai trabalhar no Museu Britânico, alguma coisa que não era. Ela quer ser antiquarista, porque naquela época ainda não existia arqueologia, né? Era Uhum. antiquarismo. E ela quer estudar isso, porque ela é apaixonada pelo que ela descobriu, ela descobriu o mundo, ela descobriu que ela podia ser alguém além de uma criada. E eu acho bacana, porque E aí a ela... mensagem, ela pode ser alguém, né? Além de Sim. uma criada, ela pode ousar, ela pode sonhar. Não, Eu e assim, ela se valorizar, porque se ele não sim, conseguiu, no primeiro momento, respeitar a diferença social e enxergá-la, Uhum. ele acabou por ter que valorizá-la, porque ela cresce sem ele. E quando ele ela volta, ele impõe. tem que voltar em condição de igualdade, entendeu? Porque ela tem o Perfeito. espaço dela, Ela sabe? impôs. É um romancezinho leve, tá? Até assim, ele não tem cenas muito românticas, ele fala muito da amizade entre elas, entre as amigas, elas fazem uma espécie de confraria, porque eu acho importante também a gente abordar A algumas coisas amizade. além
só do romance do homem e da mulher, No sabe? meu caso, eu trago isso muito forte também nos meus dois romances. Nesse conto de Natal, que a Claire, ela é uma preceptora, quando o meu protagonista, o Tobias, ele vai propor um casamento de conveniência, ela não sabe que ele é o herdeiro do conde, e aí ela fala para ele assim, olha, não espere que eu vá ficar em casa te esperando com a janta pronta e meias tricotadas. E aí ele toma até um susto. Ela fala assim: eu estudei muito e esse conhecimento não é para ficar guardado para mim, então eu vou trabalhar. Eu, mesmo que eu não seja mais a preceptora da tal menina que eu vim para cá para ser, mas eu quero ali orientar, dar aulas, fazer e acontecer. Quando ela vai no Quilombo e quando ela vai na Vila dos Negros e dos Italianos, ela vê que o analfabetismo é uma coisa muito forte ali, ela se sente engajada a trabalhar nessa. Na verdade, eu trago nos meus dois romances essa questão, acredito que por eu trabalhar com educação, então eu trago muito essa questão da educação. Em Algoz, a mesma coisa. A minha mocinha, ela quer ser escritora, o pai não permite, e aí, quando ela se casa, ela fala com o Valentim, que é o protagonista, que ela quer publicar os poemas, e aí eu faço como o pai não deixou, eu tento fazer esse trabalho com o meu mocinho, onde ele apoia, ele compra para ela uma máquina de escrever, ele reserva na casa um espaço para ela escrever, e ela fica admirada dele como um homem naquele período, não ver com maus olhos ela querer trabalhar, mesmo que ela não precise. E então é importante a gente trazer realmente essa representatividade nos nossos romances, com certeza. Eu Mostrar perguntei que... para as meninas. Desculpa, Silvia, pode falar. Não, por favor. Você Eu perguntou para as perguntei para as meninas? meninas semana passada o que o mocinho deu para a mocinha de presente. Por favor, digam que tem presente de Natal. Do mocinho Então, para a mocinha. Ele não, pelo amor de Deus, ele não deu uma galinha. não, ele não deu uma galinha, ele não deu uma galinha. Ele vai dar a ela uma escola. Deus, gostei desse mocinho. Alguns dão livraria, outros dão escola, gostei. Sim, quando depois ela descobre que, na verdade, ele é herdeiro, ele é dono de tudo, aquela coisa toda, e aí ela vai se colocar no papel, né, da dona do solar e tudo mais, mas ela conversa com ele. Tá tranquilo. Ela fala com ele que ela quer manter aquele pensamento, aquele sentimento, né, da educação. Ele fica quietinho numa área reservada da fazenda, ele constrói uma escola lindíssima, naquele estilo colonial brasileiro, muito bonito. E aí, quando ele a leva, né, até lá, ele dá de presente. Então, assim, olha ele apoiando o sonho dela, a vontade dela de trabalhar, né, de colocar ali o projeto de vida, de ensinar aquelas crianças, ou aquelas pessoas, adultos também. E esse é o grande presente que ele dá para ela. Eu acho que o meu personagem dá um grande susto na mocinha de Natal. Não, ela fica maravilhada, ela adora. Pula em cima dele. Ele é uma pessoa que aparentemente muito fechado, muito trancado. Existe uma terceira pessoa, uma possível noiva, uma provável noiva, existe toda uma situação. Então, o que acontece, acho que na noite de Natal, é uma grande surpresa para minha professora de piano, né? Que ela é uma jovem, assim, muito com os pés no chão, porque ela tem uma história, né? A mãe era da nobreza e fugiu para casar com o professor de piano por causa de um amor. Então, ela sempre viveu um pouco à margem, mas sempre respeitando muito e valorizando muito o sentimento dos pais. Então, o que ela tem é uma grande surpresa. Eu não posso contar, não. Não pode contar. É um piano. Eu dar spoiler também. Eu acho que eu sou mais de fazer surpresas com posicionamentos e posturas e coisas desse tipo. Aliás, os meus 2 livros de Natal, os presentes são nesse sentido. O do pintor também. Ela também tem uma surpresa, porque ela vai, na verdade, o presente dela vai ser que ela vai conseguir vê-lo de uma outra forma, ele vai conseguir se mostrar de outra forma. Eu não era uma galinha, mas também não era um... Eu ia falar isso agora, eu estava esperando você terminar para falar, não era uma galinha. E se passam na regência, você comentou, né? Então, os dois. Na verdade,
o pintor, ele é um personagem que ele vai aparecer muito de repente, ele é irmão do personagem principal de um dos livros que talvez ainda seja publicado, ainda não escrevi, da série Ladies Ousadas, que é a Duquesa Audaciosa, a Dama Atrevida, e tem mais duas histórias que são as três amigas, além da Duquesa, que vão morar juntos e montar uma confraria de apoio às Ano mulheres. que Você vê vem, que né? eu sempre escrevo. Ano Vamos que ver, vem, né? Dezembro. Já posso anotar vamos aqui. ver. Pô, vamos ver. Não, você vai anotar aí que o ano que vem sai o meu da Irlanda, que eu acho que essa não é uma mocinha calma, porque Qual é o essa é nome? uma... Ainda não está definido, provavelmente mais forte do que o mar, porque se passa na Irlanda e essa é minha mocinha danada, porque ela é uma revolucionária irlandesa e ele é um duquinho, herdeiro de um ducado inglês. E ele se passa bem no período... Você sabe que a Irlanda tem uma história de muito atrito com a Inglaterra, né? Uhum. E é uma história bem a la Romeu e Julieta, mas eu vivo querendo reescrever os finais, né? Eu tenho uma história chamada A Dama Perfeita. Eu adoro os perfeitos, porque eu sempre questiono a perfeição em todos os meus livros. É. Então, o par perfeito, o encontro perfeito, cavaleiro, eu sempre questiono, mas eu adoro botar perfeito no título. Então, eu tenho a Dama Perfeita. Ela é uma mocinha também da pá virada e ela salva o mocinho no início do livro porque ele é filho de um duque e ele é meio pateta. Então, ela salva ele. E como ela tá toda vestida, ele não sabe que é uma mulher. Então Deve ele ser vai muito legal, desmaiar. porque Na hora que ele tá eu indo não li esse. desmaiar, na hora que ele tá indo desmaiar, ele vê o cabelo. E aí ele fica, ele achando, ele insiste para todo mundo que é uma mulher, é uma mulher, é uma mulher, ninguém acredita nele. Ele fica lá louco para descobrir quem é Isso aí eu te a, quero ver. a Eu não li guerreira ainda. dele. Ah, que legal. E aí, Eu... quando ele vai para a Escócia, porque o meu se passa na Escócia, quando ele vai para a Escócia, porque o pai dele recebeu o clã, ele recebeu. Foi numa época muito complicada entre a Inglaterra e a Escócia, que a Inglaterra tirou as propriedades dos escoceses e distribuiu entre os lords ingleses. Então, o pai dele ganha uma propriedade e ela não quer, porque não é a família dela está sendo adequada, né? E aí ele acaba descobrindo que é ela e se apaixona por ela, enfim, ela acha ele banana, ela chama ele de banana, enfim, não Ai, banana, Mentira! banana, mas eu eu chamo ele gostei de dela, essa banana, é divertida. ela não, mas ela chama acho que de pateta, franguinho, ela tem umas coisas assim. Legal. Então, É, essa daí é revoltada mesmo. é, Ela é. Mas ela é a forte do livro e ele é o Dandy, né? Foi uma época que eu estava lendo muito sobre a história do Dandy. Ah, quem é o Dandy? Eu escutei essa palavra e na ocasião eu associei a outra coisa. o Então eu demorei a entender o que era o Dandy. papel do Uhum. Dandy. Né? E ele é um Dandy, então ele é todo, mas assim, muito medroso, ele não é da arma e da espada e vai enfrentar, tanto que ele desmaia, enfim. Aquele estereótipo, né, de masculino, da Não, ele força. não é. E ela é forte, ela é conhecida como a filha do dragão, então É. ela tem ventas, né? Ventas, fogo nas Fogo ventas. às ventas. Olha a gente revelando a idade, Silvia. Ah, mas a minha eu não escondo, viu? Eu já Ah, tô bem pra não. lá. Olha que absurdo. Você está dizendo que eu escondo a minha? Não, mas você, Olha que a carapuça Dri, Dri, serviu. Dri, você deve ser da idade da minha filha. Diferença pouca, se tiver. Quantos anos tem a sua filha? Se eu vou te falar, a minha caçula, os A meus caçula. caçulas, que são os gêmeos, 34, os caçulas. Pra mim que eu tenho a idade do caçula. Eu pareço ter 34? A mais velha tem 36, você tá por aí, Dri. Silvia, eu amo você.
Deus, foi, ganhei o presente de lá. Não, Dri, não, ó, não vou bajular. Dri, você não tem mais que 40. Duvideodó. Nada, gente, dá pra ver o olho brilhando daqui. Aqui, olha só. A Lê com certeza é mais nova que a minha caçula, então nem falo. Ali deve estar na casa dos 20 e pouco. É, mais Não, nova que a minha caçula, então eu nem falo nada. 30. Tá nos 31. Eu tenho 36, gente. Olha, É idade da minha filha, tá viu? vendo? Tá vendo? Agora eu não pareço bem mais velha que ela? E ó, eu fui mãe tarde, hein? Eu fui mãe muito tarde. Eu Você fui foi mais mãe quantos tarde. Vamos lá, Vocês eu foram fui mãe mais tarde. Agora eu vou contar a idade. Minha filha tem 15. Pois é. E eu fui mais Eu fui, tarde. eu fui mãe da primeira com 34 para 35, dos gêmeos com 36 para 37. Eu já setentei. Já tô a caminho de 71. Eu Acho que é bom. tentei ainda. Pois é, nem você tá muito longe, não vem não. Mas Não, eu já mas ó, passei do 40. tá, mas não parece. Parece. Porque Dri, Rostinho liso, olha pelinha só, bonita. presente de Olha lá, Natal, gente. Silvia, olha você lá. precisa vir toda quinta-feira. Pra me levantar no fim de semana, pra eu ter um fim de semana assim. Não, Mas vamos gente. voltar pro Natal, por favor. Eu ganhei um presente de Natal. Vocês não estão entendendo. Meu primeiro presente de Natal foi Meu. simples padrão dizer que eu Não é, pareço menos de desculpa, mas 40. não é Não foi badalação uma pra galinha. não é badalação, não, mesmo, Dri. Dri, eu te conheço. Você é super jovem, super Não foi uma galinha. lindona. Não Não foi. foi uma galinha. Então, meninas, vamos lá. São 15 para as 6, daqui a pouco meu tempo acaba. Desculpa, 15 para as 9 aí. É. Eu vi sobre Missa do Galo, eu vi sobre presépio e autos de Natal. Vocês acharam alguma coisa dessa para usar nos livros? Quem começa? Os meus, não, eu não exatamente. A missa de Natal, na verdade, no meu, mas eu faço uma missa, não aquela missa do galo, eu faço uma missa, eles vão à missa e eu faço a distribuição dos presentes, como é uma casa no campo, a vila era agregada ao castelo, o que era usual, né, nos arredatários, a palavra que me faltou. Então, durante a missa, na manhã de Natal, a minha personagem toca, inclusive, ela é convidada para tocar, e a missa acontece, e depois da missa é que acontece a distribuição dos presentes. Em vez de fazer, foi uma liberdade que eu tomei, em vez de fazer no solar, eu fiz essa distribuição na vila, na igreja, depois na capela da igreja, porque eu achei que ia ficar mais bonito. E aí vai ter uma cena que vai acontecer. Sim, então, a gente não quer ouvir porque é spoiler. tem uma razão de ser. Então, eu fiz essa missa, mas fiz na manhã de Natal. O padre, aliás, é uma figura importante na história. Ele, como era comum, ele participava muito da vida do castelo, da vida do castelo, né? Ele era convidado. Então, ele é um personagem importante na história. Então, aconteceu a missa na manhã de Natal. Na Inglaterra também a gente tem aqueles presentes para as viúvas e órfãos no início de dezembro, óbulos, né? Os óbulos, que eles davam um pouquinho de dinheiro no envelope, era comum dar também, né? Como a minha história se passa numa vila pequena, a preocupação do conde era justamente com o seu povo, vamos dizer assim, com o seu entorno, né? É um acolhimento, né? Inclusive eles vão, é o que acontecia, eles vão de carruagem do solar para a capela que ficava na vila, o povo espera eles passarem, era um acontecimento, né? Um cortejo, né? Isso tudo acontecia, né? Quando tinham essas situações e era um momento de festa, né? Porque, gente, se a gente for analisar, vocês já pensaram, naquele inverno, naquele frio, qual era a distração desses aldeões, dessas pessoas? Né? Então, aquele momento era uma coisa de deslumbre até, de ver, né? Roupas, né? Tá perto, receber os presentes, receber ajuda, um cumprimento, eles se sentiam privilegiados, né?
Ah, sim, Ah, roupa também, eu queria perguntar. No seu, Lê, falou dos altos, teve alguma menção a essa vamos lá. parte? No Brasil, a missa é uma coisa muito comum, muito forte, inclusive. Desde da colonização, desde o início da colonização, a missa é uma coisa muito forte. Então, a missa a gente tem desde o... Eu acho que a Silvia quer fazer É uma... só porque realmente o Brasil é católico, né? Então, eu ia esquecer de falar. Então, o rito na Inglaterra não era católico, então não é bem a missa, né? É um rito, é um pouquinho diferente, né? É um É, culto é um anglicano. culto, o costume em termos de religião é diferente, né? Sim, eles são protestantes, são anglicanos, né? Aí lá, apesar de que eles assim, é muito parecido, né? Quando Henrique VIII fez ali quando ele pegou para si o ato de supremacia e rompeu com a Igreja Católica, na verdade ele copiou, é muito muito parecido, tem assim algumas diferenças, né? Mas assim, é muito parecido com a Igreja Católica na Inglaterra. No É. Brasil, desde que o português, né, botou o pé aqui, na verdade, assim, eles nem sabiam exatamente que o Brasil era uma terra, né, um país, achavam que era uma ilha, tanto que o primeiro nome, Ilha de Santa Cruz, eles chegaram e já fizeram ali uma missa. Então, assim, a missa é uma coisa muito presente. Tem a missa de Natal. A diferença é a seguinte: os cafezais, as fazendas no Brasil eram muito grandes e muito longe, né, dos vilarejos. Não vou nem falar da capital, do Rio ou São Paulo, eu vou dos vilarejos. Então era muito comum ter capelas, ter uma pequena igreja dentro das fazendas. Não ficava um padre fixo ali, era um padre por regiões, e ele ia, né, de lugar em lugar, ficava ali sempre viajando na estrada para fazer a missa. Então tem a missa ali. Aí o que acontece? No meu conto, eu queria trazer o romântico com o Natal. Como eu falei, eu tive muita dificuldade em colocar esse espírito natalino. Então, eu coloco o casamento dos protagonistas no Natal. Porque aí eu consegui unir o útil ao agradável. Isso, eu consegui unir o útil ao agradável. E aí eles se casam no Natal. Então, eu consigo fazer uma grande festa colocando elementos do casamento e também da festa de Natal. Então, a missa foi junto com a cerimônia do casamento. O presépio é uma coisa que já existia no Brasil. Famílias ricas, né? As famílias pobres não tinham esse costume, mas já era uma coisa comum aqui no Brasil, ter o presépio, montar o presépio. Mas não era tanto quanto é hoje, mas já tinha ali toda essa... No algoz, que se passa no século XX, eu também trago o Natal. Meus protagonistas têm o Natal, o algoz é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o algoz. Que lindo. Acho essa capa linda. Muito É linda. linda, né? Eles no meio ali do povo. Aí, assim, aqui, os meus protagonistas ficam noivos no Natal e quando eles se reencontram 5 anos depois, eu crio uma cena natalina em família. E aí, assim, já tem a árvore, tem o pisca-pisca, tem a troca de presentes, tem a ceia, tem tudo como é hoje. Aí foi muito mais fácil para mim. Nossa, foi muito mais tranquilo. No século XX, a gente já tem no Brasil todos esses adventos. Aí foi mais tranquilo. Já no conto de Natal que eu lancei, não. Aí eu tive que fazer essa barganha com o casamento para poder incluir ali algumas coisas que eu queria sem Porque ficar eu um até Natal. acho que não podia casar no Natal, né? Não podia. Na Eu acho que verdade, aí ainda hoje não pode, né? não pode. Aí o que eu fiz? Eles já tinham se casado antes. Na verdade, eles só tiveram uma bênção. Eles já Participar. eram casados. Isso. Aí eu pensei, gente, como é que eu faço? Não pode casar, e como é que eu faço? Aí eles já tinham se casado, aí eles fizeram uma singela renovação de votos na capela ali, aproveitou a missa de Natal, fez uma bênção e tal. E aí eu consegui juntar os dois elementos numa coisa só. Muito Gente, a bom. gente sofre, né, para contar as histórias do jeito que a gente quer e tornar verossímeis, né? Sem dúvida. Em vários sentidos, né? A gente vamos, logicamente, bom exemplo do banho. A gente sempre fala do exemplo Ai, do banho. Que a gente, gente vai inserindo o banho nos romances de época gente, como se todas fosse as vezes. Brasil. As minhas Brasil do ano protagonistas 20. todas tomam um banho, porque eu tenho verdadeiro pavor de imaginar como devia ser horroroso naquela época. Aquele Eu, monte de... Ai, pozinho de hortelã. Porque, por exemplo, né, me dá uma agonia, a pessoa acorda e dá aquele beijo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E não tinha pasta de dente.
Aí eu faço questão de botar que a pessoa foi se assear, né? Foi ali se limpar, fazer sua higiene matinal, usou o pozinho de hortelã, que já era um pouco comum nas classes mais altas, e botou. Na Inglaterra, eu acho que tinha, era dentifrício, ou Frício é que eles isso. tentam, mas é mais recente, né? Eu acho que não é bem. Acho que já é mais da época vitoriana, não é? Não. Ou é anterior? Bom, Não sei te dizer. assim, Não eu sei. não especifico, eu coloco o que fez o É, asseio. o dentifrício, eu não sei te dizer. Mas os banhos dão ótimas cenas, Banho é gente. ótimo. Banho é Eu tenho maravilhoso. um banho da minha personagem lá, que é de um amor conquistado que vai lá pro Oriente, ela vai lá tomar um banho lá no meio do harém Gente, como o banho da cena boa! Olha lá, tem que tomar banho e cuidar dos dentes. Pois é, ou tomar banho ou não. Não, não. Eu Deixa o li recentemente. bandido não tomar banho, o antagonista pode ser pedido e pronto. Eu li recentemente um da Lisa Kleypas, daquela trilogia da série da Bond Street, alguma coisa assim. O nome é A Prometida. E aí, nesse terceiro livro, eu achei que ela foi muito ousada, porque ela colocou, se passa no século XIX, e ela colocou o protagonista colocando na casa dele o chuveiro. O chuveiro dura apenas alguns minutos. E foi a primeira vez. Eles puxavam na manivela. Isso, e aí foi a primeira vez, eu achei ela bem ousada, foi a primeira vez que eu li um romance de época em que tinha, né, um aparato assim, e aí eu falei, nossa, ousada. Eu tenho para dizer para vocês que os meus personagens são muitíssimo inteligentes, então eles criam as coisas antes de existirem. Olha, você sabe que esse negócio de coisa antes de existir, eu escrevo regência, mas esse último livro que eu lancei agora, A Proposta do Duque, eu passei apertada. Porque a minha personagem tinha que se locomover com uma certa rapidez. Não dava para depender. E aí eu tive que jogar para o início da época vitoriana e descobrir quando que os trens começaram a circular na Irlanda, quando que os barcos de vapor começaram, misto, que na verdade não era vapor só, né? Eles eram misto. E da Irlanda para a Inglaterra, porque se eu não apressasse, a história não ia funcionar. Gente, eu passei. Ainda bem que hoje existe internet. Silvia, pois era isso que eu ia comentar. Quando eu comecei a escrever, enfim, foi mais ou menos na mesma época, talvez um pouco antes, mas enfim. A nossa internet não era assim. Não tinha tanta informação, não tinha. Agora, a minha única preocupação é com a inteligência artificial, se dá para confiar no que eu vejo na internet. Tem o outro lado, dá, né? A gente tem que fazer 57 pesquisas. Mas não dá. E a gente tem que ir atrás dos livrinhos mesmo para poder não falar bobagem. Sem dúvida. Agora, Silvia, tem uma pergunta aqui da minha curiosidade de leitora. Tirando o livro Orgulho e Preconceito, qual filme você prefere? Eu? Tirando o livro, qual dos dois filmes? Das duas versões? Das duas versões. Eu gosto da Keira Knightley, eu gosto dessa última. Eu gosto dela, eu gosto muito dela, do jeito que ela interpreta, eu gosto. Da atriz, da forma como ela faz uma Elizabeth bem... uma Elizabeth Bennet bem segura, eu acho. Assim, forte, eu gosto. Eu acho que ela tem tudo a ver. Vai sair uma nova agora, né? Vamos ver o que virá. Vai sair? Série, se eu não me engano. Vai ter uma série na Netflix. Uma série na Netflix. Não, a série da Netflix não é não, foi na Amazon Prime que entrou. O Orgulho e Preconceito anterior. Aquele anterior, que eu gosto muito do ator, mas eu trocaria, assim, engraçado, o ator de uma atriz com a outra, eu juntaria. Mas eu gosto da direção, eu gosto da direção, eu gosto da iluminação, acho linda, a fotografia. Eu gosto mais do primeiro Darcy, porque eu acho que aquele Colin Farrell, né? Ele tem Tem, o jeito não tem. Colin Firth, não é? Não é Farrell, o meu inglês é péssimo, acho que Colin Firth é bom em ser, vê um Colin. Aquele lá. Aquele lá, ele tem o biotipo, né? O jeito, a postura. O physique role, eu acho. Ele incorpora, eu acho. Ele incorpora. Se eu não me engano, ele faz.
Ele até faz, eu acho que é ele que faz o da Bridget Jones, que ele é o Darcy também. Sim, Lá. eu adoro ele. Ele é o Mr. Darcy, que é uma releitura, né? Eu Ele é. adoro. Mas Eu então, colocaria gente, ele foi. com a Keira, assim, a Keira. Eu Trocaria juntaria eles. bastante. Eu vi uma entrevista da irmã da Jane. Eu não sei o nome da atriz que faz a Jane, que é a irmã mais velha da Elizabeth. Sim, a Sim, loira. sim. É, a Sim, a loira. loira, bonita, que vai, né, Isso. Eu vi criar o uma encanto entrevista da dela. família. Ela disse que naquela cena, aquela última cena que tem um nevoeirozinho, que ele vem andando, Ele aquela vem última cena. andando no Isso. campo, Ela disse que todo mundo se reuniu de manhã, de madrugada, de Foi. madrugada, né? para assistir a cena ser filmada, porque foi como um ápice do filme, né? Eu acho. E eu acho linda aquela cena. É o que eu falei, eu acho a fotografia desse filme, a direção maravilhosa. E cinema, para mim, não basta só contar a história. Eu tenho um olhar assim Ai, que eu vejo como é feita a fotografia, direção de arte, Isso, né? vestuário, o figurino. Fugindo um pouquinho, vocês viram o Frankenstein da Mary Shelley, o filme agora? Vi, não. eu Ah, vi, eu vi. você gostou? Eu gostei. Achei que a adaptação atendeu ali ao propósito. Romantizou, né, um pouco. Não teve o propósito de assustar, e sim Mas você sabe, de. eu fiquei encantada, porque eu acho que Também gostei. justamente a questão é quem são os monstros, né? Ai, eu fiquei encantada. É uma Gente, eu. adaptação, né? Se mexeram no Quem São os Sim, Monstros. sim, sim. Mas se você assistir, você vai entender a questão. Quem é o real, quem é o verdadeiro monstro, entendeu? Eu vi a história da Mary Shelley. A É, história eu dela também já toda, vi. não. A história daquele período que ela Que ela, escreveu, Sim, que ela como fica ela confiante, que ela fica escreve o confinada, livro, como 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 ela se envolveu com o Percy, enfim. sim. e como eles escrevem, mais ou menos por uma aposta também, né? Porque ela escreve É. aquela E aí coisa, foi, né? foi até a minha atenção tem a ver com o Polidori, que estava e foi quem escreveu o Vampiro, né? O livro O Eu gosto. Vampiro, que é anterior ao Drácula, bem anterior ao Drácula. É. Então, o meu interesse é até o personagem do Polidori. Eu estava estudando o Polidori. Aí eu É fui muito ver. legal, né? Até A gente porque vai ter uma adaptação do Morro dos Ventos Uivantes. Se eu não me engano, o ai, ator que fez tem vai é, estar também. é, isso aí é ele, né? O Jacob, não me sei o Isso, nome. Jacob é alguma É. coisa. Mas, eu não sei se vocês já leram as críticas, o pessoal está reclamando bastante, Ah, porque eles fugiram completamente da descrição do personagem, e a descrição dele é É importante. importante na história, né? Ele é É. descrito, ele, na verdade, ele não é um cara branco na história, ele é um cara de pele escura, ele não É. esclarece, mas ele dá a entender que é um cigano, sim, indiano, alguma pura, coisa assim. talvez, né? Talvez meio oriental, não fica muito. Ela, desculpa, não deixa muito claro quando ela descreve. E eles colocaram, né? Ele que Aquele é um rapaz. ator bonitão, né? E ali, a história ali é Mas linda também, Morro dos mas Ventos Uivantes toda é vez que uma. a gente fala de livros É, clássicos, né? Sempre é. tem alguém que reclama de Morro dos Ventos Uivantes. Porque não é uma história romântica no sentido tradicional, Não. em que você espera. Ela é tudo que não. Ela é real e é tudo que acontecia e que a gente não quer ver. Que, na verdade, é um amor louco, né? Completamente louco, fora dos É. padrões, né? Mas eu acho E, que as pessoas escrevem uma escrita muito semelhante a Jane Austen, que Jane Austen tá, né? Nos últimos anos, Jane Austen deu uma grande popularizada, eu acho, que anteriormente a gente não falava tanto, eu acho que era muito específico de quem lia clássico. porque, na Sim, verdade, ela era uma cronista social da época dela. Né? A gente Cuidado, Silvia, olha o terreno é, arenoso. mas a gente sabe, né? Como eu falo para as meninas, cuidado com o vespeiro. Gente, é que assim, eu sou assim, Não, adepta mas de fato, das unidades de opinião ela e assim, faria né? 200 anos agora, terça-feira, É, né? sim. E eu acho que ela era, o que ela fazia era exatamente, maravilhosamente bem, era É. exatamente isso, Não, né? mas cada Ser um um cumpre a sua cronista, proposta, eu acho. É da, uma da sua época. proposta. Sim.
E aí Eu eu acho gosto. que esperam de Morro dos Ventos Vivantes e das Brontë em geral, que o pessoal desconhece, as Brontë, Elas são diferentes, né, da Jane. mas esperam uma Jane Uma Austen dos proposta livros, É, necessariamente. não. Esperam Jane Austen. E não se É. encontra Jane Austen em Brontë. Imagina, as mocinhas são completamente diferentes, Pois é. né? A Eu tenho até uma proposta, edição do Morro aqui, que eu logicamente não vou encontrar agora. as minhas estão tudo lá em cima. o que É, eu Eu soube a respeito do filme é que, tipo assim, a protagonista, a moça que aparece no trailer, ela lê o livro. E aí ela começa na cabeça dela a fantasiar a história misturando com a tomara, realidade. Foi isso que eu vi. Agora não sei se é verdade. tomara que seja isso, que não seja uma interpretação literal. Tomara que seja uma coisa, porque senão talvez até tenha um final menos dramático, para não Olha, eu vou falar te para falar, eu entendeu? demorei 2 anos lendo Morro dos Ventos Vivantes. É Ficou um na livro minha Caramba! mesa de muito cabeceira, mas é o que eu falei pra vocês, livro tem momento. É verdade, é verdade. Pegava, lia um pouco, aí ficava lá. E eu pegava, às vezes eu voltava um capítulo, voltava algumas páginas e lia mais um pouco. E aí eu fiquei nessa brincadeira com o livro na cabeceira 2 anos. Do meu marido dizer pra mim, aquele livro é enfeite, faz parte da Decoração. decoração. É o livro preferido da minha filha mais velha. É um dos, da que mora na Irlanda. Ela adora, E o seu É o adora. livro livro favorito preferido? da Anne. Pra gente fechar aqui, seu livro preferido, vamos lá. Para manter o clima, eu vou colocar que é Orgulho e Preconceito, mas eu vou confessar um negócio para vocês. O que eu leio vorazmente, nada a ver, olha, são livros policiais. Mentira! Livros policiais. Não, Olha! ó, eu vou te falar. E tem um livro que eu já tentei, já baixei. Tem um autor, gente, me deu um branco agora, mas tem alguns autores que eu já tentei dos clássicos e que eu não consigo. E principalmente os irlandeses. Eu já tentei o. Gente, Pelo amor 300 de Deus, não fala Drácula. não, meu Deus, me deu um branco. Tá aqui no meu Kindle. Mas olha, gente, bom, pergunta para ler, depois eu vou contar para vocês o único Vale. livro que eu não consegui passar do começo. Vale, qual é o seu livro preferido? O meu livro favorito é Cavaleiro de Bronze. Ai, esqueci o nome da autora. Mas se passa na Segunda Guerra Mundial. Vou lembrar o nome dela. Poxa vida. Vamos Mas é jogar no Cavaleiro de Bronze. Google. Cadê Bota aí o Google? rapidinho. Esqueci o nome dela, meu Deus. Um Tá aqui. cavaleiro de quem? Cavaleiro de Bronze. Cavaleiro de Bronze. Cavaleiro. Oh, meu Deus. Ele tá me dando. Ai, olha lá. Olha só, Google de mãe, tá? Ele tá me dando Cavaleiros do Zodíaco. Ai, meu Deus. Cavaleiro de Bronze. Alexander Pushkin. Nossa, Não, Rússia? Não, não. Pushkin. Se passa na Rússia a história, mas não. A autora, ai meu Deus, tá aqui na ponta da Ceia. língua. Saint Seiya. Não. Não. Ai, eu vou lhe pegar. Vai ali pegar. Eu Aí. tentei James Joyce, Ulisses, comecei e descobri que eu não tenho capacidade para chegar nesse livro. Gente do céu, não foi. Voltei para Agatha Christie, que eu amo de paixão. Agatha Christie, você sabe que eu lia muita Agatha Christie. Há muito tempo que eu não leio, mas a minha infância. Adolescência, eu Minha também. adolescência, eu lia demais Agatha Christie. E aí eu conhecia os livros da Anne Rice. E aí eu conheci o Drácula. Então, meu livro favorito é Drácula, É Drácula. que eu já li algumas vezes. Que é uma história de amor também, né? Bom, mas A Silvia me ajudando aí ó, nos comentários. Sim, Paulina Simons. Eu até peguei aqui, no Brasil, o livro, na verdade, é uma saga, mas no Brasil só foram lançados 3. Aí, Cavaleiro de Bronze. Paulina, Simos, ó, a Silvana tá falando aqui. isso A mesmo. Silvana acertou. Exatamente. Nossa, me encantei com essa leitura. Eu consegui, na verdade, num sebo, viajando, eu comprei o livro 2. Achei interessante, comprei. Depois, eu comecei a ler. Nem eu. Eu também não.
Aí eu comecei a ler e vi que a história começava meio do nada. Falei, gente, eu acho que esse aqui não é um livro único, deve ser a continuação. Aí eu botei na internet, pesquisei e vi que ele era o segundo de uma trilogia. Aí eu comprei os que faltavam e fui ler. E assim, me arrebatou. É a minha história favorita, é essa aqui. Vou procurar. Olha lá, a Silvia escreve romance de época e gosta muito dos policiais. Eu escrevo romance de época e gosto muito de livros de terror. Quer ver? Porque Eu sou a única dentro da gente, casinha, então. Eu sou dentro da casinha. não é dentro da casinha. Eu li muito romance de época, gente. Eu li Ah, Mas depois que eu comecei a escrever, eu parei, porque eu me deixava influenciar. Então, como eu não paro de ler, e como eu estou escrevendo, eu não leio romance de época para não me influenciar. Então, eu acabo nunca sobrando tempo com romance de época. Eu vou para os policiais mesmo. não, eu E tenho lido adoro. muita fantasia. Agora eu tenho lido, eu lancei um Dark contemporâneo, mas então eu tenho lido bastante Dark. Mas eu vou lançar um romance de época agora, ainda em dezembro, época normal, que eu reencontrei o personagem essa semana, porque ele tinha ido embora da minha cabeça. Essa semana ele voltou. Não, é uma Eles amiga. fogem. Eles fogem. Ela falou pra mim, quando é que você lança o 3 dos Inglórios? Eu falei, gente, quando eu encontrar o homem que foi Tirou embora. férias. Ele É, foi é, embora. é o meu caso dessa série aqui. Eu estou esperando eles aparecerem. Então, os 2 primeiros aqui e os outros estão aqui. Ainda não surgiu. Eu peguei a série, eu reli os 2 primeiros livros. Eu refiz as capas da série toda, porque eu falei, gente, eu preciso encontrar as vozes que foram embora. Vozes da minha cabeça que foram embora. Então, gente, muito obrigada. Mostra, por favor, aí os últimos livros de Natal, só para a gente não dizer que fugiu do tema. Vamos lá, deixa eu mostrar os meus. Ali. Eu vou botar esse aqui que é mais fácil, gente. Esse aqui é da editora. E aí, lê. Chega pro meio. Eu não consigo botar aqui, a capa tá no celular, eu não sei botar aqui no meio Então, eu vou da. pedir a mesma coisa que eu pedi às meninas semana passada. Depois, por favor, bota nos comentários o nome dos livros e Com o certeza. arrobinha lá de vocês, que é para o Bota pessoal sim. acompanhar e procurar. A Tá Lê com os ótimo. romances bem mais históricos, a Silvia com o coração quentinho, As e historinhas de amor. com histórias de amor. E que a gente, no final das contas, todas nós escrevemos com o dedo na história, né? A gente não consegue fugir demais da história. Então, Verdade, verdade. é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Desculpa Ah, comer mais de uma hora, Uma mas o nossa, mas papo delícia. foi. foi tão maravilhoso. Me sinto honrada de estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse espaço, de falar de um assunto tão importante. Eu estou muito feliz. Muito obrigada, Adri. Muito obrigada por ter criado esse espaço para nós autoras. E, nossa, eu estou tão feliz de conhecer e conversar. E é maravilhoso. Muito obrigada. Nada, obrigada a você. E eu também só tenho que agradecer, a Lê está certíssima. A gente tem que te agradecer muito por criar esse espaço de Obrigada, gente. bate-papo, de confraternização, de. É uma É maneira da gente, importante pra isso, para a gente gente viver. interagir, para a gente se conhecer, né? Eu acho, né? E, na verdade, uma aprender com a outra, porque eu acho que a gente sempre tira alguma coisa de super bom desse espaço, né? O escritor tem um trabalho muitas vezes, tão solitário, né? E aí a É, gente fica se falando no WhatsApp. Aí eu falei, não, eu quero ver o pessoal, quero fofocar. você sabe que eu costumo dizer que a gente existe de forma muito solitária, porque escrever é um ato individual, assim, é uma coisa que se faz sozinha. Mas a gente não existe enquanto escritor se não tiver o leitor. E o leitor é uma gama enorme, a gente tem que fazer o trabalho chegar até eles. Né? A gente só se torna escritor quando é lido. Quando tem leitor, é verdade, sem dúvida. Sem Se é dúvida. lido, não se é um escritor, né? Então, olha, obrigada às duas. obrigada, Foi um meninas. prazer, uma delícia. Prazer todo meu. Espero que a gente Tá? volte a se falar em breve. Silvia, não Eu some, também. por favor. Ai, gente, me desculpem, eu sou péssima. Não, você não é nada péssima em nada. Você está totalmente desculpada. 15 dias de neto, você tem direito. Tá bom, eu agradeço. Beijo, beijo, beijo Beijo, grande tchau, para gente. todos. Fica com Para Deus. todo mundo que está aí nos vendo. Um beijo grande. Tchau, tchau.